bem-vindos a esta minha apresentação. Vai ser uma apresentação apenas em 3 partes. Eu poderia dar vários títulos. Eu poderia dar o título, por exemplo, de Justificação pela Fé em Gálatas. Eu poderia dar o título de Justificação e Lei em Gálatas. O título é A Lei em Gálatas, mas ele engloba o assunto da justificação pela fé também. Eu quero começar com uma referência à Igreja Adventista, ao movimento adventista. O pastor Fernando mencionou que estamos celebrando 100 anos da igreja aqui em Goiás, certo? 100 anos. E ele queria alguma coisa que tivesse alguma relação com a história da igreja. Sábado, no movimento adventista, os nossos pioneiros muito cedo abraçaram a verdade do sábado, muito cedo. Mas então surgiu um problema. Eles abraçaram a verdade do sábado e de repente começaram a se deparar. Eles conheciam esses textos, mas eram problemas que eles tinham que resolver com aquelas passagens de Paulo, especialmente em 2 Coríntios, em Colossenses e Gálatas, onde Paulo parece falar mal da lei. Como é que fica agora? Se o sábado é um mandamento da lei de Deus, o 4º mandamento, e se Paulo, em várias passagens, ele minimiza a importância da lei, ele relega a lei ao 2º plano, ele fala mal da lei em várias passagens. Como entender isto? E foi então que os nossos pioneiros desenvolveram uma interpretação, uma chave hermenêutica. A palavra hermenêutica significa interpretação, uma chave interpretativa, que iria então explicar aqueles textos difíceis de Paulo com relação à lei. E esta chave hermenêutica era muito simples: lei moral versus lei cerimonial. Quando Paulo fala bem da lei, é a lei moral. Quando ele fala mal da lei, é a lei cerimonial. Pronto, resolvido o problema. Eles vieram com esta chave interpretativa e resolveram o problema. 2 Coríntios, Colossenses, Gálatas, onde Paulo fala mal da lei, não é a lei moral, é a lei cerimonial, e está tudo bem. E o 4º, a lei moral fica preservada, e o 4º mandamento fica preservado. E vocês conhecem a distinção entre lei moral e lei cerimonial. Nós ainda temos na igreja publicações que comparam as duas leis. Eu me lembro quando eu mesmo, na minha adolescência, descobri essa verdade, lei moral versus lei cerimonial, na minha primeira Bíblia. Não é esta. Na minha primeira Bíblia, eu ainda tenho guardado, eu tenho naquelas páginas em branco no final, isso que eu vou mostrar para vocês escrito ali. E me foi útil diversas vezes em debates, especialmente com evangélicos. Olha aqui o que Paulo fala da lei cerimonial. Olha aqui o que Paulo fala da lei cerimonial. E vocês conhecem essa distinção entre lei moral e lei cerimonial? E nós falamos, a lei moral foi escrita por Deus em pedra, a lei cerimonial foi escrita por Moisés no livro, a lei moral foi entregue a Moisés, a lei cerimonial foi entregue aos levitas, a lei moral foi colocada na arca, a lei cerimonial foi colocada ao lado da arca. A lei moral lida com assuntos morais, a outra lida com assuntos cerimoniais. A lei moral revela o pecado, a outra tem que ver com ofertas para o pecado. A lei moral, penalidade se for quebrada é a morte. A lei cerimonial não há nenhuma penalidade se for quebrada. A lei moral, se guardada, traz liberdade. A lei cerimonial traz servidão. A lei moral foi estabelecida por Cristo. A lei cerimonial foi abolida por Cristo. A lei moral é espiritual, a lei cerimonial é material. Quantos já viram isso aqui? Não há praticamente adventista que nunca tenha visto isso aqui. E assim, os nossos pioneiros, quando confrontados pela oposição, pelos evangélicos que se opunham à verdade do sábado, eles mostravam isso aqui, citavam os textos, era como uma rasteira nos oponentes, e eles não estavam preparados para responder, e se rendiam, e os adventistas ganharam os debates. Havia muitos debates nos primeiros anos da igreja adventista, debates públicos com pastores de outras denominações. É assim mesmo?
Não é assim. Esta interpretação ajudou nossos pioneiros. E ela tem a sua utilidade. Ela tem a sua utilidade. Mas esta não é a forma como nós interpretamos 2 Coríntios, Colossenses e especialmente Gálatas. E nós temos alguns problemas aqui. Eu queria voltar. Como é que eu faço para voltar? Aqui. Ok. Nós temos alguns problemas aqui. Me diga uma coisa. Qual foi a lei que foi escrita no livro? Lei cerimonial. As duas. Onde é que nós encontramos o texto da lei moral? No livro. As tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus não chegaram até nós. Qual foi a lei que Moisés escreveu no livro? Ambas. Certo? Moisés escreveu ambas. Quem foi que entregou a lei cerimonial aos levitas? Deus. Foi Moisés. Deus usou Moisés para revelar ambas, para entregar ambas as leis. Tá certo? Qual foi a lei que foi colocada ao lado da arca? Ambas. A lei de pedra foi colocada dentro da arca e a lei com o livro com ambas as leis foi colocado ao lado da arca. O livro com ambas as leis. Foi o livro que foi colocado ao lado da arca. Com ambas as leis. Vocês estão entendendo que as coisas não são exatamente assim? Que nós temos alguns probleminhas aqui. Quem é o autor da lei cerimonial? Deus. Deus é o autor da lei cerimonial, tanto quanto da lei moral. Deus é o autor da lei cerimonial. Muito bem, eu poderia falar sobre cada um desses itens aqui. O ponto é o seguinte: havia lei moral sim, havia lei moral, havia lei cerimonial, Essa distinção entre lei moral e lei cerimonial nos ajuda em alguns momentos, porque havia leis morais e leis cerimoniais, mas talvez esta não seja a melhor explicação para Paulo. E é sobre isso que eu vou falar com vocês. E eu espero que nós estejamos prontos para aprender. Há um momento na vida em que todos nós aprendemos. E se esse momento já passou para você, eu vou orar por você. Nós estamos continuamente aprendendo. Nós temos que estar com a mente e o coração abertos para aprendermos, continuarmos nossa jornada no descobrimento de novas verdades na palavra de Deus. Jesus falou, é como um tesouro, né? É como um tesouro, e a todo momento estamos aprendendo. Bem, temos um anúncio ali. Vocês deem uma olhada nesse anúncio. Muito bem, vamos adiante então. Ainda no contexto aqui, o controle aqui parou de funcionar. Isso. A controvérsia de 1888, eu não sei quantos de vocês se lembram desse detalhe da história da igreja. A igreja viveu um momento muito crítico no ano de 1888. Foi o ano de uma associação geral, de uma reunião da associação geral, e essa foi, sem dúvida, a mais controversa de todas as sessões da associação geral que a igreja adventista já teve. Foi a mais decisiva, 1888. Qual foi o assunto ali naquela reunião? Foi a lei em Gálatas. Este foi o principal assunto da reunião, a Conferência Geral de Minneapolis, nos Estados Unidos, no ano de 1888. O que tem a ver ali? Qual foi exatamente a controvérsia? Havia dois grupos. De um lado, nós tínhamos o Uriah Smith. Quem era o Uriah Smith? Era o maior teólogo da igreja naquele momento. Junto com ele estava George Butler. Quem era George Butler? Era o presidente da Associação Geral. Simplesmente isso. Tá certo?
Uriah Smith e George Butler. O maior teólogo da igreja, o editor da Review and Herald, da revista adventista em inglês, e o presidente da Associação Geral. Do outro lado estavam Wagner e Jones, Elliot Wagner e Alonso Jones. Quem eram eles? Dois jovens teólogos adventistas. Wagner tinha 33 anos de idade, Jones tinha 38 anos de idade. Do outro lado, dois pesos pesados da igreja. Uriah Smith, o maior teólogo da igreja, ou um dos maiores talvez, e George Butler, o presidente da Associação Geral. Estes foram os principais, as principais pessoas envolvidas na controvérsia de 1888. Ambos os grupos concordavam, por exemplo, que o aio, que Paulo menciona em Gálatas, capítulo 3, 24, o aio que nos conduziu a Cristo, que conduziu pecadores a Cristo, ambos concordavam que o aio conduziu pessoas a Cristo. Paulo fala, o aio, Gálatas capítulo 3, versículos 24 e 25, o aio conduziu pessoas a Cristo. Só que Butler e Smith diziam que o aio que conduziu pessoas a Cristo era a lei cerimonial. Do outro lado, Wagner e Jones, eu vou citar mais Butler e mais Wagner, porque eram os mais ativos, os mais militantes. Wagner dizia, não, a lei que conduziu pecadores a Cristo não era a lei cerimonial, é a lei moral. Ali em Gálatas, capítulo 3, versículo 24. No versículo 19, Gálatas 3, 19, Paulo fala, a lei foi adicionada, Butler dizia, é claro que a lei cerimonial, o sistema levítico que foi adicionado, porque a lei moral é eterna. E o Wagner dizia, não, ali Paulo está se referindo à outorga da lei moral do Sinai. Continuando. Versículo 19, Paulo fala que a lei foi outorgada, foi adicionada até que viesse o descendente. Quem é o descendente? Cristo. Até que viesse o descendente. E Butler dizia, é claro que é até a vinda do Messias, que é o período de duração da lei cerimonial. O sistema levítico durou até a vinda do Messias. O Wagner dizia, não, é até a segunda vinda. É a lei moral e é até a segunda vinda. Quando Paulo fala sob a lei, e ele coloca essa expressão sob a lei de uma perspectiva negativa, Butler dizia, é sob a lei cerimonial. Wagner dizia, é sob a condenação da lei moral. Nós estamos sob a lei, nós estamos sob a condenação da lei moral. Butler dizia, Gálatas capítulo 4, versículo 4, Cristo nasceu sob a lei. Ele perguntava, Cristo nasceu sob a condenação da lei moral? Se sob a lei significa sob a condenação da lei, e Cristo nasceu sob a lei, Gálatas 4, 4, então Cristo nasceu sob a condenação da lei moral? E foi então que Wagner introduziu um argumento que talvez tenha sido o argumento mais danoso, mais prejudicial, jamais introduzido na teologia adventista. O argumento mais prejudicial, o que mais estrago já fez na teologia adventista e continua até hoje causando estrago. Wagner dizia, Cristo nasceu com natureza pecaminosa e, portanto, nasceu sob a condenação da lei. Cristo nasceu condenado. É o que o Wagner dizia. Cristo nasceu condenado. Esse era o debate. Antes que viesse a fé, versículo 23, Gálatas 3, 23, Butler dizia, é o período anterior à vinda de Cristo. Wagner dizia, é o período anterior à fé individual em Cristo Jesus. A lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a função preparatória, temporária da lei cerimonial, dizia Butler.
Wagner dizia o papel disciplinar e condenatório da lei moral. Muito bem, esta era a situação, este era o debate. A maioria dos pioneiros adventistas, portanto, eles trabalhavam com essa distinção entre lei moral e lei cerimonial. Era uma visão separatista, lei moral aqui, lei cerimonial ali. Quando Paulo fala mal, é da lei cerimonial. Essa era a visão dos nossos pioneiros. Wagner trabalhava com outra abordagem. Ele dizia, é principalmente a lei moral, secundariamente a lei cerimonial. Era uma espécie de visão hierárquica, principalmente lei moral. Lei em Gálatas é principalmente a lei moral. E quando Paulo fala mal da lei, na verdade ele está falando contra a condenação da lei, não a lei em si. Paulo está falando da condenação da lei moral. A maioria dos teólogos adventistas hoje, eles veem a lei em Gálatas em conjunto. A lei em Gálatas é a lei do Sinai. E no Sinai Deus deu ambas, lei moral e lei cerimonial. É uma visão holística, uma visão inteira. E quando Paulo fala mal da lei, ele está falando do mau uso da lei. Qual é a lei que não salva? A moral ou a cerimonial? Nenhuma. Nenhuma salva. Quem é que salva? Cristo. Irmão, se há uma coisa que nós não podemos ter dúvidas, lei não salva. A lei não salva. É Cristo que salva. Tá certo? É Cristo que salva. Bom, esta é uma visão da situação, da compreensão da igreja desde a época dos pioneiros. Vocês vão ver que, deixa eu já me antecipar, eu não partilho da primeira, embora eu reconheça que houvesse leis cerimoniais. Eu também não partilho da segunda, no seu todo, embora haja coisas importantes ali. E com relação ao terceiro, é importante que nós façamos algumas observações com relação àquele terceiro ponto. Muito bem, vamos adiante. E agora nós vamos à Bíblia. Eu coloquei todos os textos aqui para nós lermos uma única versão. Esses textos são da Almeida Revista e Atualizada. E assim vocês vão poder ler comigo. Aqui está um mapa da Galácia. Isto que vocês estão vendo aqui corresponde mais do que corresponde à moderna Turquia. Não existia esse nome, não existia essa nação ainda. Esta era uma região dominada pelo Império Romano nos dias de Paulo. E aquilo que vocês estão vendo ali, Ásia, Lícia, Bitínia, Capadócia, eram todas províncias romanas. E bem no centro aqui, bem no centro, com essas bordas mais acinzentadas, estava a Galácia. A Galácia. Paulo visitou a Galácia na sua primeira viagem missionária, ele visitou a Galácia na sua segunda viagem missionária, ele visitou a Galácia na sua terceira viagem missionária. Era uma região bastante cristianizada, especialmente essa região aqui ao sul, onde nós tínhamos Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, nesta região mais ao sul, que foram as 4 cidades visitadas por Paulo em todas as suas viagens, primeira, segunda e terceira viagem missionária. Foi para ali que ele escreveu essa epístola, para as igrejas da Galácia, da província romana da Galácia. A propósito, uma curiosidade histórica, os Gálatas eram parentes dos franceses, os gauleses são os franceses. Os Gálatas eram parentes, eram dos franceses que migraram e ficaram ali, e outros continuaram até a Gália e a França. Então eles têm ali tinham um parentesco ao sangue com os franceses. Mas ali está a Galácia. Paulo, em sua epístola aos Gálatas, eu gosto de citar uma analogia do futebol que nos ajuda bastante. Futebol, se você entra de sol, é falta, não é? É falta. Quando Paulo escreveu sua carta aos Gálatas, Paulo estava bravo. Ele estava com raiva dos judaizantes que vieram lá e estragaram o trabalho dele. Tentavam fazer a cabeça dos crentes da Galácia. E Paulo, se vocês olharem Filipenses, por exemplo, leiam Filipenses, que epístola. Paulo está feliz,
ele abre o coração. Como eu sou grato a Deus pela fé que é em vocês, o apoio que vocês têm me dado, a perseverança de vocês, que maravilha, sempre agradeço a Deus por vocês. Filipenses, a comunidade favorita de Paulo, a epístola mais gostosa de ler de Paulo, não Gálatas. Gálatas, Paulo estava lá, Paulo entra de sola em Gálatas. Logo depois da introdução, eu estou passando aqui, notem o que Paulo disse: admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Esses alguns eram os judaizantes. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além daquele que vos temos pregado, seja anátema, maldição. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega outro evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. É assim que Paulo começa aqui. No capítulo 3 ele vai dizer: ó, Gálatas insensatos! Maravilha, né? Jeito gostoso, bonito de receber uma carta, não é? Ó, Gálatas insensatos! Quem vos fascinou aos outros? A palavra grega que é usada por Paulo significa enfeitiçar. Quem vos enfeitiçou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Qual era o problema na Galácia, irmãos? Eles estavam passando para outro evangelho. Eles estavam deixando o evangelho pregado por Paulo e migrando para outro evangelho. Outro evangelho, Paulo usa aqui uma palavra muito interessante, ele usa a palavra heteros. Heteros em grego significa algo completamente distinto, completamente diferente, não tem nada a ver com o outro. Ele fala: vocês estão migrando para um heteros evangelho, o que não é alos. Alos é uma outra palavra usada por Paulo, significa apenas mais um. Paulo: não, vocês não estão passando para mais um, vocês estão passando para uma perversão do evangelho, algo completamente diferente. Era um evangelho operado pela carne e não mais um evangelho operado pelo Espírito. Tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, diz Paulo. E finalmente fica muito claro, Gálatas capítulo 3, versículo 2, que o problema era fé versus obras. Paulo havia pregado um evangelho de salvação pela fé, e agora eles estavam migrando para o evangelho de salvação pelas obras. Fé em quê? Fé em quê? Em Cristo, no sacrifício de Cristo. Que tipo de obras eram essas? Obediência à lei. Eles estavam indo para a lei como se obediência à lei salvasse. Esse era o problema. É por isso que Paulo está bravo. Recebestes o Espírito pela pregação da lei ou pela pregação, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Irmãos, como é que nós somos justificados? Os judaizantes diziam: é pela lei. Quem eram os judaizantes? Eram cristãos. Cristãos gentios, cristãos judeus, cristãos de Jerusalém, que ainda estavam apegados à lei, não queriam deixar a lei de lado, achavam que era a lei que salvava. E Paulo passou na Galácia, pregou justificação pela fé. Em seguida vieram os judaizantes e falaram: ele está errado, ele nem é parte dos 12, ninguém viu a sua conversão, é um homem suspeito que prega o evangelho errado. Esse é o verdadeiro evangelho, salvação pelas leis, pelas obras, pela obediência à lei. Paulo dizia: não, é unicamente pela fé em Cristo, unicamente pela fé em Cristo. E se vocês lerem Gálatas capítulo 1, Paulo defende o seu apostolado: eu fui separado antes mesmo do meu nascimento, eu fui chamado por Deus, fui autorizado por Deus, Ele se revelou a mim, Ele revelou a mim o evangelho que eu prego. Paulo tinha que se defender a si mesmo das acusações dos judaizantes.
Note o que ele diz em Gálatas capítulo 2, versículo 16: sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Irmãos, notem como Paulo vai e vem nesse negócio aqui, afirmando o positivo e o negativo. Também nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela lei em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. É claro ou não é? Me digam, é claro ou não é? É claro, absolutamente claro. Notem essa passagem de Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Independentemente das obras da lei. Este é o Evangelho de Paulo. O fundamento para a compreensão disso, irmãos, é o conceito de pecado. Nós precisamos entender isso. Uma compreensão equivocada de pecado leva a uma série de distorções, inclusive com respeito à salvação. Repito, uma distorção na compreensão do pecado produz uma série de distorções. Os judeus tinham e ainda hoje têm uma compreensão equivocada de pecado. Os judeus tinham e ainda hoje têm. Para os judeus, qualquer violação dos mandamentos de Deus é pecado. Bom, nós sabemos que a transgressão da lei é pecado. Tá, isso é bíblico. Só que os judeus não acreditavam que nós nascemos pecadores. O ser humano não é inerentemente pecador. O ser humano nasce neutro, diziam os judeus. O ser humano nasce neutro. Pecado é o resultado das minhas escolhas. As minhas escolhas seguem as minhas inclinações. Eles usavam a palavra yetzer para essa inclinação, e eles diziam que todos nós temos duas inclinações. Nós temos o yetzer hatov, que é a boa inclinação, e o yetzer hara, que é a má inclinação. Essa má inclinação, por si só, não é pecaminosa. O pecado está no mau uso da má inclinação. Vocês entendem isso? Em outras palavras, os judeus acreditavam e ainda hoje acreditam que nós não herdamos nada de Adão. Nós não herdamos nada de Adão. Que nós apenas temos duas forças dentro de nós, duas inclinações, e isso não é pecado ainda. O pecado vai vir como decorrência do uso destas inclinações. A lei, portanto, para os judeus, nos dias de Paulo e ainda hoje, a lei pode ser guardada perfeitamente, e é pela lei que eu controlo a minha má inclinação. Portanto, é pela obediência à lei que eu sou salvo. Não preciso de um salvador. Eu não preciso que Cristo morra por mim na cruz. Assim pensavam os judeus nos dias de Paulo, os judaizantes, e assim pensam os judeus ainda hoje. Nós não precisamos de um salvador. É pela guarda da lei que nós somos salvos. E tu, porém, diz Paulo em Romanos 2,17, que tens por sobrenome judeu e que repousas na lei e que te glorias em Deus. Estão percebendo a linguagem de Paulo? O judeu repousava na lei e se gloriava diante de Deus. Obedecia a lei, terminava o dia: Senhor, eu estou feliz, obedeci hoje, não pequei, estou salvo. Israel, diz Paulo, Romanos 9, que buscava a lei da justiça, não atingiu essa lei. Por quê? Porque não resultou da fé. O resultado do quê? Tropeçaram. Buscaram justiça na lei, e Paulo disse que por isso não encontraram. Deixaram Cristo de lado, e por isso não alcançaram a justiça pela fé. Romanos 10, porque lhes dou testemunho de que eles, os judeus, têm zelo por Deus, porém não é um zelo com entendimento, diz Paulo, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Cristo, justiça de Deus por meio de Cristo.
desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, por meio do quê? Da lei, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, a justiça de Cristo. E por isso nós estamos salvos. Que Paulo fala, após a cruz, alguns cristãos judeus continuaram a enfatizar isso. Eles eram cristãos, conheciam Cristo, sabiam da morte de Cristo, mas continuaram a enfatizar isso. Alguns indivíduos que desceram da Judéia, Atos capítulo 15, desceram da Judéia, foram até Antioquia, ensinavam os irmãos: se não vos circuncidarem segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Cristãos, depois da morte de Cristo, ensinando que a salvação era pela lei. A circuncisão era parte, o primeiro mandamento. Eles precisavam. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, cristãos, ex-fariseus, agora cristãos, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés, senão não estão salvos. Esse era o problema com o qual a igreja tinha que lidar nos seus primeiros anos. Esse era o problema com o qual Paulo lida em Gálatas, em Romanos, e em algumas outras de suas epístolas, em várias passagens. Essa era a ênfase dos judaizantes: justiça pela lei. Nós conhecemos a justiça que vem de Cristo, diz Paulo. Justiça que vem de Deus por Cristo. Ele explica essa justiça de Deus em Cristo. Romanos capítulo 3. Foram informados, note o que Tiago fala a Paulo, quando Paulo chega a Jerusalém, ao final da sua terceira viagem missionária. Os irmãos daqui de Jerusalém, Paulo, foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os seus filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Não era isso que Paulo pregava. Paulo pregava que a salvação é por meio de Cristo, não é por meio da lei. Paulo jamais disse: não obedeçam à lei, não apostatem de Moisés. Paulo jamais disse isso. Mas eram as distorções em torno da pregação de Paulo que circulavam naquela época, especialmente em Jerusalém, entre os judeus cristãos. Essas eram as distorções. Irmãos, algumas coisas importantes. O tempo aqui está no fim, mas algumas coisas importantes. Prestem muita atenção. Paulo era contra legalismo. Ele não era contra a lei. E o que é legalismo? É o uso da lei para salvação. Isso é legalismo. Obediência à lei não é sinônimo de legalismo. Obediência à lei não é legalismo. Não penseis que vim revogar a lei dos profetas, disse Cristo. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais passará da lei. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado menino no reino dos céus. Aquele, porém, que ousa observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Não há nenhum problema com a lei. Obediência é parte da vida cristã. O problema é o que salva. O que é que salva? Paulo e o próprio Jesus deixam bem claro: não é a lei, não é a obediência. Achar que a obediência salva é estar confuso quanto à natureza do Evangelho. Muito confuso. Paulo fala: a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. A lei existe para ser obedecida, irmãos. Por que existe uma lei? Para ser cumprida. Por que existe um limite de velocidade na estrada? Para ser cumprido. Você pode até achar que o limite está errado, mas você tem que cumprir. Se você não cumprir, vai levar uma multa. A lei existe para ser obedecida. Se não cumprirmos, existe uma penalidade. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Perguntou Cristo. Os judeus. Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: porque transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa transgressão? Que Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe.
Quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte, mas vós dizeis: se alguém disser ao seu pai ou a sua mãe, a oferta ao Senhor, podereis aproveitar de mim, se jamais honrará o seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa transgressão. O que os judeus faziam? Os judeus faziam assim: tá, eu tenho a minha herança aqui, e pela lei de Moisés eu preciso cuidar dos meus pais agora, mas eu não quero cuidar dos meus pais. Então eu vou até o templo e eu digo aos sacerdotes: tudo que eu tenho eu vou deixar no templo quando eu morrer. E aí diziam os judeus: se você fizer isso, você está isento da responsabilidade de cuidar dos pais. O que Jesus está falando? Você está violando o mandamento de Deus por causa da sua transgressão. A lei, irmãos, existe para ser obedecida. Nem Jesus, nem Paulo jamais disseram que a lei não precisa ser obedecida. Jamais fizeram isso. E obediência à lei não é legalismo. Obediência à lei não é legalismo. Legalismo é a tentativa de alcançar a justiça de Deus diante de Deus pela guarda da lei. Isso é legalismo. É achar que a lei salva. Isso é legalismo. Que eles dão testemunho que eles, diz Paulo, os judeus, têm zelo por Deus, não porém com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Isso é legalismo. O tempo acabou. Diz ele em Filipenses 3,9: ser achado nele, em Cristo, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão aqui é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Esta é a justiça que salva. Romanos 3,20 diz que ninguém será justificado diante dele, Deus, pelas obras da lei. O que é legalismo? É a tentativa de alcançar salvação pela guarda da lei. Isso é legalismo. É contra isso que Paulo fala. É contra isso que Jesus fala. Me deem 2 minutos mais. Por que nós não somos salvos pela lei? Por que nós não somos salvos pela lei? Primeiro ponto: porque todos somos pecadores. O salário do pecado é a morte. Você viola uma lei de trânsito. Você está dirigindo na rodovia, acima do limite, o guarda te para, te dá uma multa. Aí você fala assim: não, mas eu prometo que de hoje em diante eu não vou mais violar a lei. O guarda fala: tudo bem, é isso que eu espero de você mesmo. Mas você tem uma multa agora, certo? E quem vai pagar essa multa? Irmão, o salário do pecado é a morte. Mesmo que nós conseguíssemos obedecer plenamente daqui em diante, quem vai pagar a multa? Por isso que a lei não salva. Por melhor que seja, a obediência presente não pode expiar pecados passados. Eu já expliquei isso, é o mesmo ponto. Por causa da nossa condição pecaminosa, nossa obediência jamais será perfeita. Esse é um ponto espinhoso. E alguns de vocês podem não concordar comigo. Eu estou pronto para lhes mostrar pela Bíblia que é isso que Paulo e Cristo ensinam. Por causa da nossa natureza pecaminosa, nossa obediência jamais será perfeita. Nossa obediência por nós mesmos jamais será perfeita. Portanto, não podemos alcançar salvação por meio de uma obediência imperfeita. Nós temos um coração pecaminoso. Toda fonte produz algo contaminoso. Toda fonte contaminada produz resultados contaminados. Salvação pelas obras promoveria a arrogância humana e colocaria o próprio Deus em obrigação para conosco. Lembram-se do fariseu no templo? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adultos, nem aqui eu comecei explicando, dou dízimo de tudo quanto ganho, jejuo 2 vezes por semana. Só faltava Deus perguntar: muito bem, quanto é que eu te devo? O que o fariseu estava achando? O fariseu estava achando que Deus ia dizer: muito bem, exatamente, muito bem, estou feliz com você, meu filho, vai em paz, você está salvo. Ele se orgulhava, estufava o peito. Obediência às obras, salvação pelas obras, promove a arrogância humana. Promove a arrogância humana. E quantos de nós, depois de um dia sem pecado, ou aparentemente sem pecado, meu Senhor, estou feliz hoje,
Não pequei. Não pequei. Eu acho que eu estou mais perto do céu. Que tragédia, irmãos. Que falta de compreensão da doutrina da salvação. Como meio de salvação, fé e obra se excluem mutuamente. Como meio de salvação. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Se é pela graça, já não é pelas obras da história. Do contrário, graça não é graça. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu? Segue-se que Cristo morreu. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Não, a lei não é contrária. Mas se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça seria proveniente da lei. Cristo não precisaria morrer. Se a lei pode dar vida, por que Cristo morreu? Por que Cristo morreu? Muito bem, eu vou terminar aqui. O problema, irmãos, não é a lei. O mandamento que foi dado para a vida, mas ele se tornou para a morte. O que for impossível a lei, porque está enfermo pela carne. Qual é o problema? Por que nós não conseguimos alcançar salvação pela lei? Por causa da carne enferma, natureza pecaminosa. Sabemos que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, não é para salvação.